E nós queremos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Nós temos estudado aí a carta de Pedro, 1 Pedro. Já falamos duas mensagens sobre isso. A primeira mensagem que fala que nós somos peregrinos. A segunda mensagem fala sobre 5 propósitos do resgate, da regeneração que Jesus fez para nós, ou por nós, e para o nosso benefício. E hoje nós queremos falar um pouco mais sobre os obstáculos da peregrinação, ok? Então, domingo passado nós falamos algumas coisas, quero destacar 4 princípios daqueles 5 ali. 2 são bastante similares, mas nós falamos sobre uma viva esperança. Nós somos regenerados, nascemos de novo para uma viva esperança. E também nós fomos regenerados para uma herança que não termina, imarcessível. Se falando de coroas feitas de folhas de louro, que era o hábito daquela época, não era dado um troféu para o vencedor, não era dado uma medalha para o vencedor, mas era dado uma coroa de louros. E então aquela pessoa que tirava o primeiro lugar nos jogos, ele usava aquela coroa para se destacar dos demais. Aquela coroa, ela era um símbolo do monarca ou do imperador. Só que o imperador usava uma coroa de ouro, ao passo que o vencedor usava uma coroa de folhas. Isso mostra a diferença entre aquele que está no governo e aquele que alcançou o primeiro lugar entre os seus iguais. Terceira coisa é a salvação maravilhosa. Nós fomos resgatados e regenerados para uma salvação maravilhosa preparada para você e para mim. Mas essa boa notícia não é só para nós. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ele fala assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, o mundo habitado, as pessoas como um todo, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação é para todo aquele que crê. Aquele que não crê, o texto já diz, vai perecer. Mas existe uma salvação maravilhosa. E este lugar, esta casa de oração, este encontro nosso aqui, é para nos capacitar, para nós entendermos mais sobre esse plano maravilhoso, desse Deus maravilhoso, desse Rei do Universo, que não somente nos amou, mas Ele deu prova disso. Diferente das competições que aconteciam nas Olimpíadas, ou em todos os países daquela época, onde o coroado recebia uma coroa perecível. Nós fomos amados de uma maneira distinta, totalmente diferente. Foi o Rei do Universo que se tornou igual a nós. Não é lutar para ser o melhor, para tentar ser a sombra do imperador. Mas o imperador do universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio e vestiu a nossa carne. Ele se tornou carne e sangue como nós. A mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia é diferente da mensagem do homem. A mensagem do homem é: quanto mais você lutar, mais você será superior. Na mensagem do Evangelho, é Deus que se fez igual a nós, e não somente igual a nós. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, que ele foi reconhecido como figura humana, como escravo, como servo. A palavra ali é doulos, que é escravo em grego, e ele foi obediente até a morte. E não foi uma morte simples, foi morte de cruz. Ele não se exaltou a si mesmo. Nas competições, o campeão, ele se coloca acima dos outros. Jesus se colocou abaixo. Ele desceu ao abismo para nos resgatar. E é isso que nós queremos meditar, ensinar, crer e praticar. Amém? Amém. Então, quando nós estamos diante de
uma competição, por exemplo, nós analisamos se vale a pena entrar naquele negócio. Todo soldado, ele vai para a batalha, ele sabe contra quem ele está lutando. O pior soldado é aquele que entra na batalha e não sabe de que lado ele está lutando. Ele é capaz de prejudicar os seus próprios companheiros. Então, o pior adversário é aquele que não sabe de que lado está lutando. Porque ele pode ser alguém que vai prejudicar o seu próprio companheiro. Deus não nos dá uma prova sem mostrar a recompensa. E basta a gente mexer um pouquinho na Bíblia que a gente vai entender isso. Primeiro, aquilo que nós já falamos antes, nós fomos regenerados, nós fomos comprados, nós fomos resgatados para termos uma herança que não termina, para uma salvação eterna. E para nós pertencermos a essa salvação, basta crermos no Senhor Jesus e pagarmos o preço. Existe um preço. Quem vai fazer uma competição, ele paga um preço, mas ele tem uma recompensa. Se você olhar então o versículo 6 a versículo 12, que nos serve de base para a nossa reflexão, olha o versículo 6. Nisso exultais, ainda agora. Então, no que nós exultamos? Exultar é ficar feliz de tal maneira que você sorri para todo mundo. Você está feliz. Mesmo que não tenha ninguém, você está sorrindo. Isso é exultação. É o ápice, é o ponto alto da alegria. É ser exultar, ou se exultar, ou ficar exultante. No que nós exultamos? No que nós falamos semana passada. Numa coroa que não perece, numa vida que não termina, numa salvação maravilhosa, preparada para todo aquele que crê. Então, nós temos uma recompensa. Quando alguém vai entrar numa competição, ele sabe que recompensa ele vai receber no final, se ele for o primeiro colocado. E a promessa de Deus para nós é a vida eterna. Amém? Amém. De que adianta você chegar no final de uma competição, tirar o primeiro lugar, e aquela recompensa que você recebeu é apenas um aplauso, um reconhecimento, um aperto de mão de uma autoridade? O que Deus tem para nós é vida. Jesus disse que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida. E não uma vida com esta limitação, mas vida eterna. Imortalidade. Aquilo que o homem não pode produzir. Se a gente olhar um pouquinho antes, em Hebreus capítulo 12, nós vamos ver que Deus, o Pai, quando Ele enviou Jesus para nos salvar, Jesus sabia do propósito dele. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi para Jerusalém. Os pais dele voltaram para Nazaré, um dia de viagem. De repente, no final do dia, eles procuram Jesus, que tinha 12 anos, e não encontram. Eles são obrigados a dormir ali. No dia seguinte, eles voltam àquele dia de viagem, preocupados, onde é que está esse menino? Chegam a Jerusalém já no entardecer daquele dia. No dia seguinte é que eles vão conseguir procurar ele dentro da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela comportava de moradores fixos entre 100 e 120 mil pessoas. Na época das festas, a cidade ficava muito cheia, e as pessoas eram obrigadas a ficar acampadas no entorno da cidade. Tanto que Jesus, na festa da Páscoa, ele se reunia com seus discípulos a quase 2 quilômetros, 1,5 quilômetros da cidade, num monte chamado o Monte das Oliveiras. E ali o pessoal ficava acampado, porque não comportava, a cidade não comportava o número de pessoas que se reuniam ali. Mas naquele momento, as pessoas já tinham saído, mas ainda tinha muita gente em Jerusalém.
Então, no dia seguinte, onde é que eles vão encontrar o menino? No templo. Discutindo com aqueles que deveriam ensinar o povo de Deus sobre a vinda dele. E então Maria e José encontram ele ali e perguntam para ele: filho, a gente estava procurando você. E ele diz então para os seus pais: vocês não sabiam que eu precisava estar na casa de meu pai? Jesus, mesmo com 12 anos, ele já sabia quem ele era. Então ele não veio para cá sem um propósito. Ele não permitiu que em momento nenhum a sua vida fosse desfocada do propósito da vida dele. Mais adiante, quando ele já tinha seus discípulos, em Mateus capítulo 16, ele pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí eles disseram: alguns dizem que você é um dos profetas, é João Batista que ressuscitou, e assim por diante. Ele pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz, então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo para nos salvar. Então Jesus disse: você é bem-aventurado, Pedro, mas não foi você que teve essa ideia, foi meu Pai que te revelou isso. Só que logo a seguir Jesus diz: olha, o propósito da minha vida aqui é entregar a minha vida em favor de vocês. Eu vou ser rejeitado, vou ser maltratado, eles vão me matar. E Pedro então diz: mas Senhor, o Senhor não pode permitir que isso aconteça contigo. Jesus então diz para Pedro: Pedro, para trás, arreda Satanás. Porque você está pensando como os homens pensam e não como Deus pensa. A maneira como os homens pensam é diferente da maneira como Deus pensa. Por isso que Romanos 12 diz que nós devemos ter a nossa mente moldada não conforme o padrão do mundo, mas conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para Jesus era e continua sendo o céu. A vontade de Deus para mim, para a sua vida, é o céu. É para isso que nós fomos eleitos. Pedro fala: nós fomos eleitos, vocês foram eleitos. Eleitos para o céu. Agora, nesse tempo que nós estamos aqui, nós vamos passar por algumas provas, alguns obstáculos, e por isso vem o título da nossa meditação: obstáculos da peregrinação, que só o peregrino vai passar. Em Hebreus capítulo 12, nos diz, no versículo 1, ele diz que havia uma grande nuvem de testemunha. É como se, imagine num ginásio de esportes, onde você está numa competição e toda a torcida está torcendo, está incentivando, está motivando você para não desistir. Certa vez um pastor me contou a história de um sapo que entrou numa competição de sapos. E os sapos precisavam pular uma distância de 50 metros. Mas foi dada a largada e tinha talvez 100 sapos naquela competição. E os sapos pulam às vezes meio desajeitados, e um batia no outro no ar e começou a cair, o pessoal começou a rir e zombar daqueles sapos. E um por um daqueles sapos foram desistindo. No final da corrida só tinha um sapo. E então eles foram premiar o sapo e descobriram que o sapo era surdo. Todos os outros haviam desistido porque foram desestimulados, ficaram envergonhados. Ouviam as vaias da torcida e eles murcharam no seu entusiasmo. Pedro diz que nós devemos exultar. Em lugar de esmorecer, nós devemos exultar. Devemos estar alegres. Saber que a vitória está perto. Muitas vezes nós somos estimulados, mas nós desistimos, e às vezes era só persistir por mais um dia e a vitória seria ganha. Seria fantástica. Quantos reis na Bíblia, no Antigo Testamento, fizeram isso? O rei Asa, o pai de Josafá, ele pediu socorro de Deus.
estava contra ele 1 milhão de etíopes. Os etíopes estavam querendo tomar aquela terra e Asa clamou a Deus. Deus deu vitória. Um exército que quase não se dá para contar. 1 milhão de pessoas na batalha. Mais adiante, quando o rei Baasa, do reino de Israel, enfrentou ele, ele tirou o dinheiro que estava no templo, o dinheiro que tinha no tesouro, e mandou para o rei da Assíria. E fez um pacto para ele parar de apoiar Baasa. Então o profeta vem para Asa e diz assim para Asa: você agiu loucamente. Segundo Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, então esse profeta diz para o rei Asa: quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. O profeta diz: você não lembra dos etíopes, que era em número muitas vezes maior do que todos os inimigos que você está enfrentando agora, e Deus deu a vitória para você? Por que agora você foi fazer acordo com o inimigo? Eu ia dar o rei da Assíria nas tuas mãos, mas ele abortou o sucesso, ele abortou a vitória. E nós também fazemos isso muitas vezes, nós desistimos antes. Quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Satanás tentou dissuadir Jesus no deserto o tempo todo para ele desistir daquilo que Deus tinha proposto para ele. Ele diz: você não é o filho de Deus? Se você é filho de Deus, como é que Deus, o teu pai, está deixando você passar fome? Se você é o filho de Deus, e você veio aqui para conquistar isso aqui, esse mundo todo, a glória dele, eu dou para você, basta que você se ajoelhe aqui e me adore. Se você é o filho de Deus, mostra que a Bíblia é a palavra de Deus e vai se cumprir aquilo que está no Salmo, porque você vai se atirar daqui para baixo e os anjos vão sustentar você nas mãos deles e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. E o tempo todo, Lucas diz que Satanás se afastou só por um tempo, até o momento oportuno. Um desses momentos foi usar a boca do próprio Pedro. Quando Jesus está lá na cruz, os discípulos fugiram e os sacerdotes e aquelas pessoas estão olhando para ele e estão zombando dele. Muitos haviam cuspido nele, muitos haviam escarnecido dele, e eles diziam: não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Para não bastar aqueles, do lado dele tinha 2 ladrões, e Mateus diz que os 2 começaram a escarnecer de Jesus também, e dizer: olha, salva-te a ti e também a nós. Só que um deles reconheceu seus pecados. E no final ele disse: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim significa: eu sei que você é rei, eu sei que você vai voltar, eu sei que você vai reinar. Então, quando você estiver sentado no seu trono, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: não quando eu voltar no meu reino, hoje mesmo estou te dizendo, você vai estar comigo no paraíso. Jesus nunca perdeu a perspectiva da recompensa que Deus tinha para ele. Olha só o versículo 2 de Hebreus 12. Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, havia uma recompensa, havia uma proposta de Deus para Jesus. Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Jesus não desistiu. Eles não mataram Jesus, ele entregou a sua vida. Até o último momento, Jesus estava no controle perfeito da sua vida. Até o último suspiro. Por isso que ele se levantou nos pregos, naquela cruz, suportando o peso dele. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
E a Bíblia diz que então ele expirou. Ele morreu. Jesus não desistiu enquanto ele estava no caminho. Nós, como peregrinos, nós temos uma jornada para fazer. Nós não devemos desistir até chegarmos lá. Amém? Amém. Na corrida da fé, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, ele fala da corrida. Aliás, essa linguagem de corrida e de premiação é muito usada na Bíblia. Para Timóteo, Paulo fala na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz que se o atleta não lutar, ou não correr, ou não competir, de acordo com as regras, ele é desqualificado. Existem regras. Deus estabeleceu as regras. Por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala no final que ele não estava olhando para os outros competidores, mas ele olhava para si mesmo e esmurrava seu corpo, reduzindo seu próprio corpo à escravidão, para que depois de anunciar a mensagem para os outros, ele não fosse desqualificado. E a conclusão que a gente chega nesse texto é que vencedor não é quem chega primeiro, é quem não desiste. Mateus 24, verso 13, Jesus diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Com a morte nós selamos o final da nossa jornada. E os obstáculos que nós temos que enfrentar, quando nós sabemos que existe uma recompensa, nós enfrentamos aqueles obstáculos com muito mais alegria, sem desistir, sem parar. É o lucro da perda e a perda do lucro. Marcos capítulo 8, versículo 35, Jesus diz que quem achar a sua vida neste mundo vai perdê-la. Agora, quem perder a sua vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho, vai achá-la, vai salvá-la. Nós perdemos para ganhar. Nós ganhamos porque nós já perdemos. Então nós abrimos mão. Nós não estamos aqui para competir com as pessoas, medir força com as pessoas desse mundo. Nós estamos aqui porque nós temos um alvo. A recompensa será muito maior do que nós mesmos podemos imaginar. Amém? 1 João capítulo 3, verso 1 a 3, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Irmãos, ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, então nós o veremos como ele é, porque haveremos de ser como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, a si mesmo se purifica, se prepara. Se prepara porque tem um objetivo, tem um alvo. Nós não estamos aqui correndo por correr. Nós não estamos aqui fazendo treino. A vida é real. Não dá para treinar a viver. Ou você vive, ou você morre. Não dá para brincar com a vida. Não existe retorno. Existe apenas uma vida. Hebreus 9, 27 nos diz que ao homem foi determinado por Deus, existe um decreto de Deus, foi determinado morrer uma só vez e depois disso, o juízo. 2 Coríntios 5,10, Paulo fala que cada um de nós, por causa da nossa luta, por não desistirmos da nossa carreira, vai receber a recompensa. Eu não vou receber a recompensa que é do César. Eu não vou receber a recompensa que é do Jackson. Eu não vou receber a recompensa que é da Dona Santa. Cada um vai receber a sua própria recompensa.
Apocalipse 22, verso 12, Jesus diz: eis que venho sem demora, nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Então, você pode se empenhar tranquilamente. Não pense que vai ter pontos corridos no céu igual campeonatos de futebol. Somente aquele que alcançou o número maior que vai vencer. Não, na corrida da fé todos ganham. Aliás, o crente sempre ganha. Às vezes ele deixa de ganhar. Ele não perde, ele deixa de ganhar. Ele está abrindo mão da recompensa. Existe uma recompensa. E é isso que Pedro fala. Nisso exultais. Verso 6 ainda seguindo diz: ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Pedro está dizendo que nós vamos passar por aflições. A prova tem prazo limitado, é um pouco de tempo. Quando nós andamos neste mundo, nós sabemos que a nossa vida é limitada. É um pouco de tempo. E nem sempre é tantas provações. João diz que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Quantas pessoas olham para o que Deus quer delas e olha isso como um peso, é melhor desistir. É melhor desistir. Fica no Egito. Porque se a gente vai e sai do Egito e começa a andar no deserto até chegar a Canaã, e lá no deserto a gente murmurar, a gente fica no deserto. Todos, 603 mil israelitas com mais de 20 anos, todos, com exceção de 2, morreram no deserto. Por causa da reclamação. E como nós vivemos no meio de uma sociedade que reclama, não acha? Reclama de tudo, reclama do calor, reclama do frio, reclama de falta de chuva, quando chove reclama da chuva, reclama do governo, reclama do outro, reclama disso, reclama daquilo, reclama do vizinho, reclama da esposa, reclama do marido, reclama do filho, reclama do pai, da mãe, reclama do dinheiro, reclama da falta do dinheiro. Nós nos tornamos uma sociedade reclamona. É muita murmuração em todos os termos. Nós não temos alegria mais. Se nós olharmos e continuarmos olhando para esse mundo, nós vamos continuar reclamando. O que Pedro está dizendo para aqueles irmãos? Olha para Cristo. Olha para a recompensa. É isso que vai dar para você motivação para lutar. Quem está na competição, ele está de olho na vitória. Ele não está de olho na competição, ele está de olho na vitória. Ele quer vencer. E nessa corrida, Paulo fala em 1 Coríntios 9, que todo atleta que está numa competição, ele se esforça para ser o primeiro. A nossa vida em Cristo deve ser uma vida de tal maneira que nós alcancemos o primeiro. E chegamos antes do que nesse mundo é considerado valioso. Ou seja, a nossa dedicação deve ser tamanha que o mundo que nos cerca vai ficar envergonhado. E é isso que Pedro fala no capítulo 4. Ele diz, olha, daqueles que falam mal de vocês, no dia da visitação, quando Deus chegar, eles vão dizer, não, ele é digno. Ele não desistiu. Eu provoquei ele, eu xinguei, mas ele me abençoou. Ele é digno. Eles sejam envergonhados e reconheçam que o seu galardão, que a sua recompensa é justa. Amém? Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo fala assim, que nós estamos gemendo, mas é por pouco tempo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo diz que nosso corpo exterior está sofrendo e está se corrompendo, mas é por um pouco tempo. Mas o novo homem, a nova pessoa criada pelo Espírito Santo em nós, ela se renova de dia em dia. E é por isso que nós não olhamos para as coisas que são passageiras e físicas, mas olhamos para as espirituais, porque aquilo que nós vemos perece, aquilo que nós não vemos é eterno.
E é essa nuvem de pessoas que estavam cercando aquele ginásio de corrida que o autor aos Hebreus fala no capítulo 11. Ele fala de uma galeria de pessoas que venceram pela fé. Mas no final, se você olhar no capítulo 11 de Hebreus, no final, no versículo 39 e 40, ele diz que todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, que é o Espírito Santo. A promessa de Deus para nós é maior do que a promessa de Deus para o Antigo Testamento e para o povo do Antigo Testamento. A promessa de Deus para nós é o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que Isaías anuncia: os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam. Amém? Amém. É o Espírito Santo que nos dá essa exultação, gente. É o Espírito Santo que nos fortalece. É Ele que nos dá motivação. É Ele que nos motiva. Verso 40 ele diz: visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós, eles do Antigo Testamento, todos aqueles heróis que ele coloca ali, Moisés, Raabe, Jefté, Sansão, Gideão e tantos outros, ele diz que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja, nós que andamos pela fé, tornamos a fé deles aperfeiçoada. Porque eles estavam correndo para entregar para nós a promessa. Deus manteve o povo de Israel até que a promessa chegasse. Veio Jesus, veio o precursor de Jesus, João Batista, e veio o Espírito Santo. Hoje nós temos uma viva esperança. Nós não temos uma viva possibilidade. Jesus não ficou na morte, Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é para Ele que a gente tem que olhar, não para o nosso vizinho, não para as pessoas que talvez nos desestimulam a caminhar. Temos que olhar para Cristo. Amém? Nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades terão fim. É um tempo limitado. Não podemos desanimar, mas permanecer em Cristo. Diante das lutas que passamos, vemos a vitória que Deus preparou se não desanimarmos. Nós não podemos desanimar. Muitos desistem na véspera da vitória. Muitos desistem rapidamente, mas se perseverassem só mais um pouco, alcançariam a vitória maravilhosa. O número daqueles que desistem é muito maior do que o número daqueles que alcançam a vitória. E o número daqueles que nem querem tentar é muito maior. Mas a vitória só vai ser dada a quem perseverar até o fim. Por isso que temos que perseverar, irmãos. Temos que perseverar. Não podemos desistir. A prova tem finalidade de nos capacitar. Os obstáculos e as provações é para nos tornar mais fortes. Quando Deus nos prova, não é para Deus saber o que está em nós. Quando Deus nos testa, não é para Ele saber se nós somos fortes o suficiente. Quando Deus nos prova, é para nós sabermos o quanto nós estamos frágeis. Porque na maioria das provações a gente tem falhado. Não é fato? O diabo não, o diabo tenta. Deus prova. Quando o diabo tenta, ele quer levar a gente para a destruição. A tentação é diferente da provação. A tentação sempre... O alvo final é a nossa destruição e morte e condenação. A aprovação é permitida por Deus, ou Ele mesmo nos coloca na aprovação, porque Ele quer algo maior para a nossa vida. Ele quer colocar algo na nossa mão
mas que Ele não pode colocar na nossa mão enquanto nós estamos naquele estado em que nós estamos. Então Ele nos passa por provação para que nós sejamos aprovados, para que nós tenhamos mais dEle. E então, quando Ele dá mais dEle para nós, Ele nos coloca em outra prova para que Ele nos abençoe mais ainda. E as provas, elas vão nos tornando cada vez mais fortes. Amém? Há uma promessa fiel de que não passaremos por provação ou tentação maior do que nós podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz: não sobreveio a vós tentação que não fosse carnal, da carne. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, Tiago fala no capítulo 1. Então o desejo começa a tomar conta do nosso coração e nós não conseguimos parar enquanto nós não fazemos aquilo que nós desejamos. Por isso que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a 18, ele diz: vocês não devem fazer o que vocês desejam. Porque existe uma batalha interna entre nós, ou em nós, do espírito e da carne. A carne, o que a carne deseja é contrário do que o espírito quer. E o que o espírito quer é contrário do que a carne quer. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala que nós não somos devedores à carne. Nós somos devedores ao Espírito. Por isso nós devemos viver no Espírito e andar no Espírito. E dessa maneira é que nós não vamos satisfazer os desejos da carne. No capítulo 6 de Romanos, ele diz que o pecado não vai ter domínio sobre nós. Se nós andamos no Espírito, o pecado não vai ter domínio sobre nós. Nós podemos vencer, nós podemos suplantar as tentações. Deus não responde necessidade, mas responde fé. Pegando o texto de João, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Existe alguém que tenha vida eterna sem crer em Jesus? E aquele que não crê, ele tem a necessidade de salvação? Sim ou não? Então Deus não responde necessidade, porque se Deus respondesse necessidade, Ele teria que salvar aquele que não crê, porque Ele tem necessidade de Salvador e de salvação, mas Ele não crê. Ele tem necessidade de fé, mas Ele não tem. Deus responde fé. Deus responde fé. Por isso, a prova tem a finalidade de nos capacitar, de fortalecer a nossa fé. Quando Jesus foi interpelado na sua viagem, na sua caminhada, por um centurião, ele disse: olha, meu servo está à morte, e eu peço que o Senhor venha para curá-lo. E de repente Jesus disse: eu vou. Aí de repente veio um outro e disse: olha, não te incomodes, não sou digno que entres na minha casa, mas basta que você dê uma ordem, porque eu entendo que o Senhor tem autoridade. Uma palavra sua e a coisa está resolvida, porque eu também sou um homem que tem autoridade. Eu digo aos meus subordinados: vai, ele vai, vem, ele vem, e eu sou obediente às autoridades que estão acima de mim. Eles dizem: faz isso e eu faço. Vai lá e batalha contra aquele povo, eu vou lá e batalho. Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Jesus se admirou da fé daquele homem. Em Mateus capítulo 8 fala sobre isso. Em Mateus capítulo 15 tem uma mulher estrangeira, uma mulher sírio-fenícia, cuja filha estava endemoniada. Ela vem atrás de Jesus, Jesus não responde. E ela continua clamando e os discípulos se incomodam e dizem: mestre, manda essa mulher embora. Mas ela continua clamando. E Jesus diz: olha, eu não fui enviado para os estrangeiros, eu fui enviado só para a casa de Israel. Meu ministério está aqui. Ela disse: olha, Senhor, e não é legal tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela disse: olha, dentro de casa, quando os filhos estão se alimentando, as migalhas caem no chão, os cães se alimentam daquelas migalhas. Eu tenho uma cachorrinha e de vez em quando eu dou algumas coisas para ela. E ela fica muito contente. Ela sapateia, ela pula, ela roda com migalhas. Ela disse: Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, que as suas migalhas para mim já me alegram, já me exultam. Nós ficamos felizes
Nós exultamos com aqueles pequenos milagres que Deus faz na nossa vida? Se nós não nos alegramos com aqueles pequenos milagres que Deus faz na nossa vida todos os dias, nós não vamos nos alegrar com os grandes milagres. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Nós podemos e nós devemos nos alegrar nos mínimos detalhes das ações de Deus neste mundo. Amém? A fé tem um propósito. Qual é o propósito da fé? Verso 8 e verso 9. Verso 7, que nós não lemos ainda. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvor, glória e honra é mais valioso do que o ouro depurado. É que a gente não sabe o que significa louvor, glória e honra. Quando um atleta ele é coroado, ele recebe uma medalha e o presidente da república ou alguém importante vai lá e cumprimenta ele se sente muito feliz. Agora, você imagina receber das mãos do Senhor da glória a recompensa. Se receber o cumprimento de um homem mortal, já deixa o homem humano aqui feliz e conta essa história para os seus filhos, para os netos, para os bisnetos. Eu já encontrei muita gente que não é ninguém. Sabe quem não é ninguém? Tipo a gente assim. Mas tem os ninguém que acham que são mais alguém do que os outros ninguém. Eles dizem assim, olha, eu sou primo do fulano de tal que era jogador de futebol, que foi campeão. Ele se acha alguém, porque ele é só parente ou neto de alguém que foi importante. Agora, se imagina a honra que é receber das mãos do Senhor a recompensa, a coroa que não perece. É indizível a alegria, a exultação que nós vamos ter. Se aqui já provoca uma alegria nas pessoas que vencem e são coroadas, imagine receber a recompensa das mãos do Senhor da glória. Pois sem tê-lo visto, sem ter visto Jesus, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Ele está dizendo, Pedro está dizendo, olha, vocês não viram Jesus face a face, vocês não conheceram Ele, vocês não estão vendo Ele agora, mas vocês estão alegres, porque vocês estão percebendo que vale a pena andar com esse Senhor. Os reflexos da graça dele, os reflexos, as migalhas, são algo que está alegrando o coração de vocês. Os pequenos milagres de Deus na vida de vocês. As pequenas revelações de Deus para o coração de vocês. Vocês se alegram, vocês testemunham. Olha, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Isso já exulta o nosso coração. Imagina quando nós estivermos na glória, alcançando o objetivo da vossa fé. Qual é o objetivo da nossa fé? A fé tem um propósito: a salvação da vossa alma. Nós não temos uma fé por termos uma fé. Fé de mais, crer de menos. Tem muita gente que diz, eu tenho muita fé, pastor. Eu tenho muita fé. É fé no quê? Fé na fé. Não é fé na fé, é fé no Senhor da glória. É fé naquilo que Cristo fez. Somos salvos pela graça, mas a maneira que esta salvação se torna pessoal é pela fé. Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é o resultado das obras. Ninguém deve se gloriar, se exaltar diante de Deus. Mas deve se alegrar, porque Deus o salvou pela graça.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. É impossível agradar a Deus. O autor aos Hebreus ele nos diz, olha, sem fé ou com um pouquinho de fé, de vez em quando você agrada a Deus. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer andar conosco por fé. E é isso que aquelas pessoas estão dizendo, que Pedro está dizendo, olha, vocês não viram ele, vocês não estão vendo ele agora, mas vocês têm fé. E essa fé de vocês é mais valiosa do que o ouro. Jesus disse para Tomé, 8 dias depois de ressuscitar, Tomé disse, eu não acredito. Vocês estão pensando que eu sou besta? Vocês estão pensando que eu sou bobo? Eu andei com Jesus 3 anos. Eu vi ele morrer. Eu vi ele sepultar. Jesus. E agora vocês estão dizendo que ele está vivo? Eu não acredito se não colocar o meu dedo lá, nas feridas dele, colocar minha mão do lado dele, onde ele foi traspassado pela lança. Eu não acredito. E aí Jesus se coloca no meio deles e diz para Tomé, na mesma hora, Tomé, vem cá menino, põe aqui teu dedo. E Tomé se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus diz para ele, porque você viu, você creu, mas mais feliz é aquele que não viu e creu. Então, nós somos reputados por Jesus mais felizes do que Tomé, o próprio homem que tocou Jesus, que andou com Jesus. Então não se sinta diminuído, porque na corrida da fé não vence quem chega primeiro. Aliás, Jesus disse, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Então você pode investir nessa corrida, você tem um propósito para a sua fé. O inimigo de nossa alma semeia dúvida. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5, mostra o inimigo lá convencendo Eva, jogando dúvida no coração dela. A mesma coisa que ele tentou fazer com Jesus. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Nossa, Deus criou esse jardim tão bonito e vocês não podem nem desfrutar desse jardim, não podem comer de nenhuma árvore. Disse, não é bem assim. A gente pode comer sim, só não daquela uma que está lá no meio do jardim. Nada. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Semeou dúvida no coração de Eva. O inimigo quer semear dúvida no seu coração. Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Você não é filho de Deus? Se atira daqui. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você não tem fé? Você não é crente? Você não vai na igreja? Você não lê a Bíblia? Quantas vezes Satanás ainda hoje está usando a mesma estratégia, semeando dúvida no seu e no meu coração? Quinto e último, a recompensa até mesmo os anjos gostariam de receber. Olha os versículos 10 a 12. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, ou seja, a nós, indagando, questionando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Ou seja, Jesus estava previsto passar por uma provação e depois dessa provação, vitória. E eles ficaram questionando, como é que vai ser isso? Quando vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? A eles foi revelado que era para vocês, para nós. E não para si mesmos, que eles estavam ministrando essas coisas. O Antigo Testamento, os profetas, eles estavam ministrando, conduzindo para que nós, como igreja do Senhor Jesus, tomássemos posse daquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo. E às vezes a gente se torna aquele crente meia boca, sabe? Desanimado. Se a gente pudesse ver quanto sangue foi derramado para que eu e você tivéssemos essa salvação. Se a gente pudesse ver o mundo espiritual à nossa volta, a batalha que está sendo travada pelos anjos de Deus em proteção da sua vida e da minha vida, para que Satanás não nos trague,
O que Pedro fala no capítulo 5, verso 8, ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. E verso 9 ele diz: resistam firmes na fé. Aquilo que às vezes a gente está desistindo diante das provas, que deve ser refinado, que é a nossa fé, que ela tem mais valor do que o ouro depurado, a gente deixa de lado. E aí, deixando de lado, nós não vamos ter condições de resistir aos ataques do inimigo, que está procurando uma brecha. Paulo fala aos Efésios no capítulo 6, que o dia mau vai acontecer. Mas se você não tiver o escudo da fé, aqueles dardos inflamados do inimigo, eles vão te atingir. Vão te atingir. Mas se você estiver firme na fé, você vai ficar de pé depois da batalha. Amém? A recompensa, até os mesmos anjos gostariam de receber. E o texto segue dizendo: eles estavam ministrando essas coisas para vocês, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Os anjos gostariam de receber essa recompensa. Hebreus capítulo 2, versículo 16, a Bíblia nos diz: Deus não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E pela fé, Abraão é o pai da fé. Gálatas 3, versos 6 a 8, nos diz que todos aqueles que têm fé em Cristo são filhos de Abraão. Amém? Vamos ficar em pé. Se você tem esse desejo de passar diante das provas, mas não desistir, então diga a você mesmo, ao seu coração: vai valer a pena. Diga, vai valer a pena. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai valer a pena. Não desista. Não desista. Vai valer a pena. Diga para essa pessoa que está do teu lado: não desista. Não desista. Vai valer a pena. Às vezes a gente está na rodoviária lá esperando o ônibus está se atrasando, a gente diz: não vai embora não desiste, fica aqui. E a gente fica, não fica? Alguém convence a gente que a gente deve esperar mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais meia hora, e a gente fica ali 1 hora, porque alguém nos convenceu a esperar. Nós devemos nos estimular uns aos outros para não desistir. Não desista. Amém? Se você deseja chegar ao final dessa corrida e alcançar a vitória que Deus prometeu, coloque seu coração diante de Deus e peça para Ele te ajudar. Pai, nós colocamos nosso coração agora, Senhor, ouvindo essa palavra de Pedro, que nos estimula a perseverarmos e a sermos fortalecidos em nossa fé, pelas provas que nós passamos, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Na verdade, o Senhor permite as provações para fortalecimento da nossa fé. E o inimigo, quando nos tenta, na verdade o Senhor nos dá força para que ele seja envergonhado e que ele seja afastado do nosso caminho, para que o nome de Jesus seja elevado como uma bandeira bem alta e ao nome do Senhor seja dado toda a glória, honra e louvor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, guarda essa palavra no nosso coração. Abençoa a célula, Senhor. Abençoa as pessoas que vierem na célula. Que as pessoas que ainda não conhecem o Teu amor, elas possam, Senhor, tomar posse também dessa promessa do Senhor. Que elas possam viver, Senhor, na expectativa e na alegria e na esperança, exultando, assim como aquelas pessoas que receberam essa carta de Pedro. Nós também possamos viver essa alegria, Pai. Ó Deus, derrama essa alegria no nosso coração. A Tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos dá amor, paz, alegria. Senhor, nós queremos ter alegria, não queremos ser crentes jururu, crentes com cara comprida, crentes que vivem reclamando, crentes que vivem murmurando, mas queremos ser pessoas alegres, que testemunham que nós temos e cremos num Deus vivo e temos uma viva esperança. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus